Vamos concluir o conteúdo de ciências falando agora sobre como evitar os acidentes. O que os personagens dessa ilustração estão fazendo? A atitude deles e de quem deixou a cafeteria na mesa está adequada? Vamos observar. Então, diversas situações da nossa vida, do nosso dia a dia, podem causar alguns acidentes. Acidentes inesperados capazes de provocar danos a nós seres humanos e também aos animais que convivem com a gente. Então, apesar de inesperados, alguns acidentes eles podem ser evitados. Os acidentes eles podem ocorrer em vários locais, inclusive dentro das nossas casas, que a gente chama de acidentes domésticos. A maioria e os mais comuns estão relacionados a queimaduras, a quedas, a intoxicações e a cortes. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um desses acidentes domésticos. A gente vai iniciar falando das queimaduras. A maioria das queimaduras é causada pelo contato com objetos quentes, como panelas, como ferro de passar roupa, alguns líquidos aquecidos, como a água, como o leite, como o óleo, ou infláveis, como o álcool. Como podemos nos prevenir? As crianças não devem se aproximar do fogão quando o adulto estiver cozinhando, ficar perto do cabo das panelas. Então, os cabos das panelas devem ficar voltados para dentro do fogão. O ferro de passar roupa só deve ser usado por adultos. E assim que usá-los, deve ser guardado e colocado fora do alcance de crianças. As crianças não devem manipular, ou seja, mexer em produtos infláveis como álcool ou querosene, pois são muito perigosos e podem causar as queimaduras. Outro tipo de acidente doméstico são as quedas. Pisos escorregadios, objetos espalhados no chão, podem fazer com que as pessoas caiam e fraturem algumas partes do corpo. Então, como é que a gente pode se prevenir para que as quedas não aconteçam? As crianças não devem se aproximar de escadas, sacadas e janelas sem estar acompanhadas por um adulto. Então, esses locais eles devem ser protegidos, fechados por portões e com telas. Os brinquedos e objetos que ficam espalhados no chão, após brincarem, devem ser recolhidos e guardados para que não aconteçam as quedas. Temos também a intoxicação, que ela é causada geralmente pelo contato, que é a ingestão também. O contato na pele, a inalação do produto de limpeza ou de medicamentos. Então, não se deve ficar perto de produtos de limpeza ou medicamentos. Como é que a gente pode se prevenir? Os produtos de limpeza e os medicamentos, eles devem ficar guardados em suas embalagens originais, trancados dentro de armários, onde as crianças não possam estar alcançando. Então, é muito perigoso. Ferimentos por objetos cortantes. Outro caso muito comum de acidente doméstico são os ferimentos causados pela manipulação de objetos que podem cortar, como facas e pedaços de vidro. Como podemos nos proteger? Os objetos cortantes, eles devem ficar fora do alcance das crianças, guardados em gavetas com travas, de preferência, e somente os adultos podem mexer nesses objetos. As bebidas, elas devem ser servidas para a criança em copos plásticos resistentes que possam ser reaproveitados. Então, devemos evitar estar mexendo em facas e pedaços de vidro. Os cuidados para evitar acidentes, eles devem ser
praticados não apenas em casa, nas nossas residências, mas também em todos os lugares que a gente costuma frequentar. E a escola é um desses lugares. Vamos ver aqui alguns cuidados que a gente deve ter no nosso ambiente escolar, na nossa escola. Usar o calçado confortável, com solado antiderrapante, como o tênis, na hora da gente praticar as atividades físicas. Andar devagar pelos corredores da escola sem correr, porque pode estar caindo e machucando. Então, durante as brincadeiras, também é importante a gente seguir alguns cuidados, como usar equipamentos de segurança, como capacete, como joelheiras, cotovelheiras, principalmente quando a gente anda de patins, de skate, de bicicleta. Não correr atrás da bola caso ela escape, né, para a rua, porque deve ser perigoso. Então, quando vocês estiverem brincando de bola na rua, que a bola for longe, chame um adulto para pegar, porque pode estar evitando algum acidente, né? Os carros passam, pode estar evitando algum acidente quando vocês estão brincando em praças ou calçadas. Então, é importante as brincadeiras ao ar livre, mas também é importante a gente estar acompanhado de um adulto no momento de estar brincando nesses locais. Devemos também ter alguns cuidados no trânsito. Sabemos que no trânsito é grande a quantidade de acidentes envolvendo os veículos e os pedestres. E a maioria desses acidentes é causada pela imprudência, a irresponsabilidade dessas pessoas. Então, para um trânsito mais seguro, é preciso que todos os pedestres, os ciclistas e os motoristas, eles respeitem as sinalizações e as leis de trânsito. A gente já viu isso lá em geografia. Então, alguns cuidados que os pedestres devem ter no trânsito: caminhar na calçada, obedecer à sinalização de trânsito, prestar atenção antes de atravessar as ruas. Caminhar na calçada evita ser atropelado, então é importante que o pedestre esteja atento. Evitar caminhar na rua ou no meio-fio, sempre na calçada. Obedecer à sinalização de trânsito, ou seja, atravessar a rua na faixa de pedestre, somente quando o sinal estiver verde para o pedestre. Prestar atenção antes de atravessar a rua. É importante olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Ficar atento se não vem algum veículo. Algumas pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte para se locomover dentro da cidade. E essas pessoas, que são chamadas de ciclistas, precisam ter alguns cuidados com a segurança e com a segurança dos pedestres. Eles devem utilizar equipamentos de segurança, como capacete, respeitar os sinais de trânsito, andar pelas ciclovias, que são espaços destinados para as pessoas que se locomovem de bicicleta. Então, além disso, a bicicleta ela deve também ter buzinas e faróis. Os cuidados com a energia elétrica. A energia elétrica, ela nos permite, nos facilita desenvolver várias atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Graças à energia elétrica, a gente pode iluminar os ambientes, assistir televisão, usar o computador, usar o nosso celular, tomar um banho quente com água aquecida e outros exemplos. No entanto, algumas situações podem causar acidentes, como incêndios e choques elétricos. Aqui temos um panfleto que Malu e seus colegas receberam na escola, falando sobre alguns cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Vamos observar? Soltar pipa em locais afastados da rede elétrica evita, acidentes como choques elétricos. Colocar protetores nas tomadas, principalmente se essas tomadas estiverem ao alcance das crianças. Manipular aparelhos elétricos somente se estiver calçado e com as mãos e o restante do corpo secos. Então,
ao sair do banho, evitar em pegar aparelhos elétricos. Antes de trocar as lâmpadas, o adulto ele deve desligar o disjuntor e não tocar na parte metálica da lâmpada, porque causam choques elétricos. Então, no nosso dia a dia, em nossa casa e em outros ambientes que a gente é exposto, existem várias situações que podem resultar em acidentes, né? Mas eles podem, em maioria dos seus casos, serem evitados. Então, as escadas devem ter corrimão, os remédios devem ser armazenados em armários altos, fora do alcance das crianças, desligar os aparelhos elétricos e ligar somente quando estiver com as mãos secas. Os objetos cortantes devem ser guardados dentro de gavetas com travas. O cabo das panelas deve estar virado para a parte interna, ou seja, a parte de dentro do fogão. Os motoristas e ciclistas são responsáveis por tornar o nosso trânsito seguro, então eles devem ter alguns cuidados, como usar os equipamentos de segurança, respeitar a sinalização de trânsito. Assim estaremos evitando, né, os acidentes. Então, a gente vai finalizar a terceira parte do nosso conteúdo de ciências. Bons estudos e até breve!